Dar prosseguimento às nossas aulas hoje com a resolução de questões sobre a Escola de Frankfurt, professor Israel Xavier. Primeira questão, Unicentro 2010. Todas as alternativas abaixo definem corretamente a relação crítica que se estabelece na contemporaneidade entre arte, indústria cultural e cultura de massa, exceto. Então nós queremos aquela que não estabelece essa relação entre arte, indústria cultural e cultura de massas. Alternativa A. Com o advento da modernidade, as artes foram submetidas às regras do mercado capitalista e da ideologia da indústria cultural, baseadas na prática do consumo de produtos culturais produzidos em série. As obras de arte são mercadorias, como tudo que existe no capitalismo. Essa alternativa está correta. Letra B. Não podemos afirmar que a contemporaneidade transformou as obras de arte em mercadorias, pois proporcionaram sua democratização irrestrita. Todos podem ter acesso a elas, conhecê-las, incorporá-las em suas vidas, criticá-las graças ao capitalismo. Essa alternativa está em desacordo com aquilo que está sendo pedido. Essa é a exceção a essa junção entre arte, indústria cultural e cultura de massas. Porque no capitalismo, a arte ela acaba perdendo a sua aura, o seu sentido. Ela acaba sendo um projeto que foi criado exclusivamente para entreter as pessoas, sem ter no seu interior um espírito crítico. Vamos para a letra C. Apesar de submetida às leis do mercado capitalista e da sua ideologia, a arte contemporânea não se democratizou, massificou-se para consumo rápido no mercado da moda e dos meios de comunicação de massa. Está correto. Letra B, D, de dado. A indústria cultural define a cultura como lazer e entretenimento, diversão e distração, o que nas obras de arte significa trabalho da sensibilidade, da reflexão e da crítica, é vulgarizado e banalizado. Em lugar de difundir e divulgar as artes, despertando interesse por ela, ocorre a massificação da expressão artística e intelectual. Correto. Alternativa E. Sob o controle econômico e ideológico da indústria cultural, a arte se transformou em um evento para tornar invisível a realidade e o próprio trabalho criador das obras. É algo para ser consumido e não para ser conhecido, fruído e superado por novas obras. Tá verdadeiro também. Resposta alternativa B, incorreta. Vocês vão receber um material com a impressão de tudo isso que nós estamos utilizando para que vocês possam ler com um pouco mais de calma. Segunda questão, Unicentro 2010. Qual dos argumentos abaixo não caracteriza a crítica feita pela Escola de Frankfurt à razão ocidental? Alternativa A. A Escola de Frankfurt confronta-se com a questão da autodestruição da razão, examinando o acasalar de razão e barbárie na história, comprometendo-se assim a pensar como é que a razão humana pôde entrar em um conflito tão radical consigo própria. Está correto. Isso que está sendo delimitado e explicado na letra A, na alternativa A, é chamado pelos frankfurtianos de crise da modernidade ou crise da razão. Letra B. Para os filósofos da Escola de Frankfurt, principalmente para Adorno e Horkheimer, há uma implicação paradoxal da razão ocidental e do mito. O próprio mito já é a razão,
e a razão volta a ser mitologia da modernidade burguesa, isto é, se o mito se baseia na imitação dos fenômenos naturais, a ciência moderna substitui a mímese pelo princípio de identidade. Está correto. Alternativa C. Segundo os filósofos da Escola de Frankfurt, a racionalidade moderna deve contrapor ao irracionalismo, inerente à sua própria constituição, uma visão instrumental da razão na tentativa de adequar meios e fins. Para esses filósofos, a razão deve observar e normatizar, calcular, classificar e dominar a natureza, controlando as incoerências, injustiças e os acasos da vida. Essa é a alternativa incorreta, falsa. Por quê? Ela está apontando como sendo característica da escola de Frankfurt, dos seus filósofos, justamente aquilo que eles criticam, que é o uso instrumental da razão como instrumento de poder e de dominação. Alternativa D. A racionalidade ocidental configura-se na crítica feita pela escola de Frankfurt como razão de dominação e controle da natureza exterior e interior. Ao separar sujeito e objeto, corpo e alma, natureza e cultura, destitui o indivíduo do seu aspecto empírico e singular, transformando-o em um autômato. Essa alternativa está correta. A racionalidade ocidental, na medida em que quer transformar a razão humana em um objeto, em um instrumento de poder e de dominação, acaba por desumanizar essa razão. A alternativa é: para a escola de Frankfurt, a racionalidade moderna adota a mesma atitude com relação aos objetos que o ditador em relação aos homens. Conhece-os para melhor os dominar. A crítica desses filósofos se dirigiu a um tipo de saber que quer ser sinônimo de poder e que tem a técnica como a sua essência. Está correta. Essa alternativa, ela mais uma vez explica como a razão ela é transformada em um instrumento de poder e de dominação. A alternativa que está incorreta é a letra C. Terceira questão. Sobre a indústria cultural, segundo Adorno e Horkheimer, é correto afirmar que a. Desenvolve o senso crítico e a autonomia dos seus consumidores? Não. Alternativa B. Reproduz bens culturais que brotam espontaneamente das massas? Não. Alternativa C. O valor de troca é substituído pelo valor de uso na recepção da arte? Não. Alternativa D. Padroniza e nivela a subjetividade e o gosto dos seus consumidores? Essa é a alternativa correta. A indústria cultural padroniza e nivela a subjetividade e o gosto dos seus consumidores, fazendo com que todos eles adquiram e interiorizem os mesmos padrões pré-estabelecidos. A alternativa é: promove a imaginação e a espontaneidade dos seus consumidores. Não. A indústria cultural ela tira das pessoas, de seus consumidores, qualquer espírito crítico, racional ou reflexivo. A alternativa correta é a letra D. Quarta questão. Universidade Estadual de Londrina, Paraná, 2009. Sobre a crítica frankfurtiana à concepção positivista de ciência e técnica, é correto afirmar que a racionalidade técnica
Primeiro, dissocia meios e fins e redunda na adoração fetichista dos seus próprios meios. Correto. Segunda questão, constitui um saber instrumental, cujo critério de verdade é o seu valor operativo, na dominação do homem e da natureza. Correto. O valor da razão não é aquilo que ela pode esclarecer, mas aquilo que ela pode dominar. Terceiro, aprimora a razão do ser humano sobre a natureza e resgata o sentido da destinação humana. Completamente falso. Quarto, incorpora a reflexão sobre o significado e sobre os fins da ciência no contexto social. Essa não é uma característica da racionalidade técnica. Ela não faz nenhum tipo de análise, de reflexão ou crítica. Assinale a alternativa correta. Restou para nós somente marcar a alternativa A. Somente as afirmativas 1 e 2 são corretas. Como nós podemos perceber aqui. Pessoal, um abraço e até mais.